Graças e paz a todos. Vamos iniciar mais uma live aula no Sabedocast. Mais uma vez aqui com o meu parceiro, irmão e amigo e pastor Felipe. Vamos lá, pessoal. Já entra aí meu amigo pastor Márcio. Deus abençoe tua vida. Foi na igreja do pastor Márcio que eu fui ontem. Bênção pura. Deus abençoe, pastor Márcio. Bênção demais. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Pessoal, vai entrando e compartilhando aí. Vai entrando e dando aquela força, compartilhando. Vamos pra cima. Pessoal, vai entrando e compartilhando. O Robert já apareceu aqui. Deixa eu só chamá-lo. Chamar o Robert aqui. Olha aí. Tá saindo voz aí, ô Robert? Ah. Show. Beleza. Show de bola. Ezequias, acabou de atrair. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Pastor Albérico. Pastor Albérico, Deus te abençoe, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Pessoal, vocês forem entrando, vai entrando e compartilhando, vai dando aquela força. Vai nos ajudando aí com o seu compartilhamento. Filho, deixa eu ver esse cabelo. E aí, Robert, como é que tá, Robert? Benção pura? Tranquilo demais. Beleza. Sr. Felipe, pode falar aí, fazer as ponderações, a gente iniciar e vou passar para o Robert. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Já tem uma galera aí, já ficando presente na live. Para mim, primeiramente, é um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. E diante desses dois professores, né, hoje eu quero aqui absorver o máximo que eu puder e aprender muito, tanto com o nosso professor Douglas Souza, como também o nosso professor aí, o Robert. Já tive o privilégio de ver esse varão ministrar uma vez. É uma bênção, me sinto muito privilegiado de poder participar aqui dessa live com vocês. Bênção demais. O Robert, sobre o assunto que nós vamos tratar, nós já batemos um papo uma outra vez, foi até no seu Facebook, né? Falamos sobre um pouquinho sobre hermenêutica. Hoje vamos bater um papo novamente sobre hermenêutica. Eu tenho certeza que é uma matéria indispensável para todo pregador, para todo professor. É uma matéria que é preciso ser analisada, é uma matéria que precisa ser revista sempre, devido à importância que essa matéria tem, devido a um monte de gafes que a gente comete às vezes por não analisar essa matéria. E o Robert, ele é muito mais sincero do que eu e nesse sentido. E eu quero que você, Robert, já comece falando um pouco sobre a hermenêutica para a gente. Quero que você já comece dando algumas ponderações e a gente vai batendo um papo. Eu quero deixar você bem à vontade, que você fale e a gente vai batendo um papo aí, beleza? Fica à vontade, Robert. Tranquilo, meu mano. Gente, boa noite aí, tá? Meu querido aí que tá aí atrás, aí, Deus te abençoe. Tá há muito tempo que eu não lhe via. Na época que eu te vi, você não tava barbudinho. Ficou legal. Verdade. Você e Douglas aí estão no estilo, vai naipe, né? Queria saber porque todo mundo que começa da teologia, a primeira coisa que gosta é a barba, né, rapaz? Eu não tive muito isso não, então a calvície foi completa, né? Então, gente, brincadeiras à parte, eu falei com o Douglas, a minha ideia é a gente dialogar desse assunto, mas de um modo bem descontraído, de uma linguagem mais simples possível, para que quem esteja nos ouvindo, participando com a gente, consiga absorver e entender, né, ponto por ponto, porque não adianta a gente usar, às vezes, alguns vocábulos que ficam um pouco complicado para vocês, tá? Para mim é um prazer estar aqui.
Perdão pela iluminação, que vocês estão vendo esse sombreado da parede. Eu estou sentado na minha cama, eu estou de mudança. Então, assim, eu estou com caixa aqui de um lado, negócio ali do outro. Então, eu dei um jeitinho aqui para estar aqui hoje aqui. Beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje aí de hermenêutica e aplicação textual. É claro que a gente não vai ficar aquela questão garrada, sistemática. Não, a gente vai pontuar um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas conseguem olhar o texto, pensar um pouquinho, mas aplica de forma incoerente. E isso às vezes acontece por olhar o texto somente superficialmente. Isso acontece muito hoje em dia. Então nós vamos dialogar um pouquinho disso aí hoje, tá bom? E creio que vai ser tranquilo aí. Tendo perguntas, a gente vai dialogando aí, tá? O Douglas, logo de cara, aí já pediu para mim dar uma consideração aí sobre essa questão da hermenêutica. Em um contexto bem simples, gente, em um contexto bem tranquilo, a hermenêutica, primeiramente, já é quebrar um paradigma aqui, uma ideia de que a hermenêutica, eu até diria o seguinte, o pessoal fala hermenêutica bíblica, hermenêutica tal. Gente, hermenêutica bíblica nada é do que fazer uma interpretação de textos bíblicos. Mas você tem hermenêutica jurídica, você tem hermenêutica em outros sentidos, em outras colocações. Então, esse assunto de hermenêutica, ou seja, que dentro de um contexto geral é você pegar um texto, fazer a interpretação desse texto, sabendo fazer as colocações, pegando ele, sabendo fazer as pontuações, as ponderações. É como se você pegasse todo o nosso artigo da nossa Constituição, saber pontuar cada artigo, cada período, cada colocação e como isso se aplica de forma pertinente, isso sim seria uma hermenêutica. Então, a hermenêutica bíblica nada mais seria do que saber pegar os textos bíblicos, trabalhar a sua contextualização, fazer a sua interpretação, entender o seu pano de fundo, as suas ideias gerais, tá? E assim conseguir fazer uma interpretação pontuando para os nossos dias, ligando o passado ao presente, entendendo muito bem essa questão da contextualização. Sabendo que, às vezes, fazendo a hermenêutica bíblica, a gente também fica preso a um pouco à contextualização periódica, ou do período. Ou seja, às vezes uma hermenêutica bíblica faz você só ver aquele texto, aquele livro, para aquele tempo, para aquele período. Isso não é um erro, isso não é equivocado. Nem todo texto bíblico vai dar para fazer um paralelo do lado passado com aqui com o presente e essa ligação. Nem sempre. Às vezes, alguns textos vai ficar preso no sistema cultural, algumas questões lá do passado. Mas, de acordo com o diálogo aqui, a gente vai conversando aí numa boa aí. Beleza? Muito bom. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ponderar quando a gente vai trabalhar em hermenêutica bíblica é o que o Robert bem disse sobre a questão de esse tipo de hermenêutica. Né? São classificações diferentes. Você tem a hermenêutica bíblica, você tem uma hermenêutica jurídica, hermenêutica filosófica. São pontos que você precisa para interpretar um texto. Uma forma que você interpreta o verbo mérito, que é um texto que é comumente usado por quem está fazendo direito, então é uma forma diferente, porque você precisa conhecer a contextualização do código para fazer aquela interpretação. Você vai interpretar a partir de textos como de Platão, de Aristóteles, Sócrates. Você precisa de quê? Você precisa conhecer a hermenêutica daquele texto. Exemplo, quando a gente fala de amor, essa palavra que para nós parece tão simples, dentro da língua grega tem outros sentidos. Então, quando você vai falar de amor em Platão, é uma coisa, amor em Aristóteles é uma outra coisa, e por aí vai. Então, o que a gente precisa? Nada mais do que conhecer a hermenêutica do assunto, conhecer a contextualização e o que aquele autor está trabalhando, o que está falando. Um ponto importante e é crucial, porque a gente precisa entender a linguagem do autor e tomar muito cuidado a nós impormos a nossa linguagem ao texto. É muito dito que o texto é polissêmico, o texto tem várias interpretações, mas isso é bom, mas é um problema. Por que é bom e um problema? Porque senão todo mundo pega o texto e faz o que quer. Não, Varão, eu interpreto assim, eu entendo assim, pronto, acabou. Não, não é assim que funciona. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso mapear, conhecer aquele texto, depois aplicar o texto para as pessoas, porque o texto não pode morrer no seu tempo. Exemplo, eu estou falando sobre Abraão. Eu não posso deixar que o texto morra em Abraão. Eu preciso tirar lições desse texto. Mas antes mesmo de tirar lições, você pode falar, Robert, fica à vontade. Calma aí, rapidinho. Coração aqui que acabou de entrar minha noiva ao vivo.
Um beijo para ela. Ei, maravilha! Ele vai casar, então assim, tá na empolgação. Agora Então, você pode falar. só voltando, então é o seguinte, então quando você vai estudar sobre a gramática, você não pode deixar que o texto morra ali. Você precisa fazer aplicações. Mas antes mesmo de fazer essas aplicações, eu preciso conhecer o contexto cultural na qual eu estou, que o autor, tanto o autor como o personagem que o autor está dizendo, está inserido. Então, são formas diferentes de eu trabalhar no texto. Eu gosto muito da expressão, que é uma frase do Nietzsche, né? O famoso filósofo Nietzsche. Ele diz o seguinte, ele diz que não existem verdades, não existem fatos, só existe interpretação. Por que Nietzsche diz isso? Porque você pode pegar uma coisa que é um fato e fazer uma interpretação sua. Eu posso olhar para uma coisa e gerar interpretações, interpretações, interpretações que não coincidem com a verdade, não coincidem com o fato. Exatamente. Então, assim, a gente aqui hoje vai fazer esse bate-papo para que vocês entendam, quando você pegar um texto, o que você precisa fazer. Então, vamos lá. Só para simplificar, já passo para o Robson, passo para o pastor Felipe, para ficarem à vontade. A palavra hermenêutica, ela é uma palavra que você já ouviu isso um monte de vezes. Né? A palavra hermenêutica vem do grego, que é hermeneuem. E hermeneuem é o quê? É a interpretação do texto, é a aplicação do texto, tá? Porque hermenêutica pode ser tanto você interpretar o texto, quanto você aplicar o texto. Então, conhecer hermenêutica, que acreditam-se, tem essas discussões, se você pegar o livro mesmo do Esdras Costa Bento, ele vai trabalhar isso, ele vai dizer que são interpretações, que hermenêutica vem de Hermes. Hermes, quem é Hermes? Um deus grego, filho de Zeus com Maia. E nessa relação entre Zeus e Maia, nasce esse menino que é o mensageiro. É aquele que é o mensageiro alado. Se você for ver Percy Jackson, o Ladrão de Raio, que é um filme que eu gosto muito, tem um rapazinho lá que ele é filho de Hermes, ele tem um tênis e no tênis tem umas asas. Essas asas é porque era para ele viajar o submundo. Então ele tem essa viagem. E o Hermes não é só o mensageiro. O Hermes, dentro da literatura grega, ele é um mensageiro, mas é um intérprete dos deuses. Os deuses têm uma mensagem, os homens precisam ouvir a mensagem, só que às vezes não conseguem ouvir na dimensão falada pelos deuses. Então, o intérprete, o Hermes, ele vai interpretar, ele vai decodificar a mensagem para passar para outros indivíduos, para entender essa mensagem. Então, hermenêutica, o papel do hermeneuta, o papel do pregador, o papel do ensinador eu preciso pegar essa mensagem, decodificar a mensagem para o pessoal entender. Pode ficar à vontade. Quem quiser falar, o Robert ou o pastor Felipe, fica à vontade. Gente, mais uma vez falando, que eu falo sempre, né, nas outras lives, eu fiz o seminário, mas como nossos professores aqui sabem, esses seminários que são aplicados hoje em dia por aí, a gente aprende bem pouco, no raso, mas pelo menos os materiais que eles passaram são muito bons. E hoje eu consigo identificar o quê? Que há uma necessidade muito grande de um pregador, de um obreiro, aquele que tem o desejo de expressar a palavra, de anunciar o evangelho, porque quando a gente olha para a hermenêutica, ela possui regras e possui princípios. E acaba que tem pessoas que, por não entender que existem essas regras e esses princípios, acaba até mesmo ferindo o texto, falando outro assunto que não tem nada a ver com o que está sendo lido, com o que está sendo interpretado. Eu acho que isso aí é de suma importância, cada um de nós, cada dia mais, pontuar esse detalhe aí. Só Robson, antes de você já começar a falar, deixa eu só mandar um alô para a galera que está entrando aqui. Vamos lá. O Ezequiel, já falei. O João, seja muito bem-vindo. A Viana, seja muito bem-vinda. Meu amigo Thiago Neves, pregadorzão aí, top. Deus abençoe a tua vida. Laurete, seja muito bem-vinda. Meu amigo Leone, beijo no coração, Deus te abençoe. Rafael Freitas, Deus abençoe a tua vida. É o Israel, né? Israel. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom que você está aqui. Carla, seja muito bem-vinda. Jerusa, que bom tê-la aqui. A Mirelle, esposa, noiva barra esposa do Rocha, que vamos casar agora, graças a Deus. Meu Palácio Aderilton, seja muito bem-vindo. Cantor Igor, seja bem-vindo, meu amigo. Samara, seja muito bem-vindo. Roberto, Jaqueline, Marcos. Oi? Tem bastante gente aqui. Roberta. Pessoal, vocês que estão entrando, vai mandando um alô aí, vai compartilhando, ajuda a gente aí. Lucas, seja muito bem-vindo. Lucas, trabalha comigo. Um abração para você, meu amigo. Um abração, Deus te abençoe. Então, olha só. Pessoal, vai entrando e vai compartilhando, ajuda a gente. Ajuda a gente aí, que a gente vai para cima. Roberta,
A Vanessa, prima da noiva dele, está aqui. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe você também. Então, Robert, fica à vontade. Só fazendo uma ponderação, uma pontuação, na verdade, o Douglas falou sobre o Nietzsche aí, sobre essa questão que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar numa verdade, mas conseguem fazer outras aplicações pensando ser uma verdade exclusiva, mas na realidade é uma pontuação de cada indivíduo, de cada ser. Né? Me lembrei agora de uma passagem, João 8,32, se não me falha a memória, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho isso bastante interessante porque se você pega esse texto e tenta trabalhar ele na linguagem verdade, o que seria verdade? O que é verdade? Né? Na filosofia não existe uma verdade. Você tenta alcançar uma verdade, mas na verdade você acaba criando meias verdades, que essas meias verdades alcançam outras meias verdades e assim se vai. Obviamente que dentro da cristandade judaico-cristã, a verdade seria o conhecimento da divindade, que é o Deus judaico-cristão, Deus divino, a pessoa de Yahvé. Né? E assim se vai, como cada um deseja denominar. Mas por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque muitas vezes as pessoas pegam um texto, fazem uma aplicação, como o Filipe colocou aqui, que muitas vezes é na concepção deles, e eles colocam isso como uma verdade plena. E muitas vezes isso é um erro muito equivocado. Quer ver uma coisa que muitas vezes eu reparo? É algo mínimo, mas muitas vezes ocorre muito em cima de púlpito, ou em algumas falas, já vi até falas de colegas, é que eles não têm a capacidade de colocar algo chamado aproximadamente. Acredita-se, pensa-se, crer-se. Né? Geralmente sempre querem colocar como uma verdade, no ano tal, no século tal, no período tal. Poxa, nem sempre nós vamos ter documentação para datar isso de forma exata. Então, a gente tem que trabalhar com hipótese. E a hipótese ela não descredibiliza nada. Pelo contrário, ela te faz pensar em outros sistemas de verdade, assim você vai crer naquilo que você quer. Né? A nossa fala hoje não vai ser tanto na área da fé. Né? Vai ser um pouco mais pensante em alguns quesitos, mas a gente vai falar numa linguagem bem tranquila aí. Beleza? Se já tiverem pergunta, vão mandando aí para a gente dialogar um pouquinho disso aí. Tá? Pessoal, vai mandando perguntas aí, porque aí o Robert está aqui para responder essas perguntas. Deixa eu só falar uma coisa, o Robert falou, e deixa eu ratificar o que ele disse. O Robert disse o seguinte, que comumente a pessoa tem aquele costume de falar assim, ó, no ano 606, o rei da Babilônia chegou. Ele fala no ano 606 como se fosse assim, um fato que não pode ser anterior e posterior. Como se 606, virou o ano, foi a hora que a Babilônia chegou e entrou em Jerusalém. Gente, esse ponto parece ser simples, mas é importante. Sempre que você for falar alguma data, no ano 722 aproximadamente, a Síria chega lá. No ano 606, 597, no ano 587, sempre uma data aproximada. Sempre coloca esse aproximadamente, porque não é uma coisa... Tá? Concreto, não é uma coisa que dá para você falar assim, ó, essa data aqui, coloca sempre aproximadamente. Uma outra coisa, Robert, que aí eu vou dar um puxãozinho de orelha, né? Que é aquela questão. Isso o historiador diz. Cuidado com essa fala. Quem é esse... José, então, coitado. José tem um monte de coisa que diz que ele falou, sendo que nunca... Está quase pulando do túmulo, para, tipo assim, eu não disse isso. Então, pessoal, vamos lá, olha só, presta atenção. O historiador fulano de tal, cuidado com esse negócio de historiador fulano de tal disse. Se você está dizendo que alguém disse, você tem que saber quem disse aquilo. Entendem? O historiador fulano de tal disse tal coisa, Joséfo disse. Você vasculhou se de fato Joséfo disse? Eu já vi tanta coisa que disseram que Joséfo disse e que Joséfo não disse. Então, assim, e que eu procurei lá, fui lá, examinar, e Joséfo não tinha dito nada daquilo. Uma delas, que é bem famosa, é que Joséfo disse que o pai do cego Bartimeu era Timeu, e que esse Timeu, na verdade, era um general do departamento de Betel, que lá em Betel, o senhor lá furaram o olho dele. Gente, não existe esse Flávio Joséfo. Não existe esse Flávio Joséfo. Flávio Joséfo nunca disse isso. Isso foi uma ideia criada aí na internet aí, e colocou esse negócio que ficou famoso. Joséfo não disse isso. Então vamos tomar bastante cuidado com essa questão da gente começar a colocar coisas no texto, ou colocar que o historiador fulano de tal disse uma coisa que não disse. Então vamos lá. Um outro ponto, por causa do reino, comentou assim, deve-se abrir hipóteses naquilo que sugerimos na aplicação do texto, sugerindo ou escolhido por nós. Exatamente. Quando Joséfo chega a tremer no túmulo, exatamente isso aí, Elias. O Elias está aí, seja bem-vindo, meu querido. Então,
O José vai ressuscitar tem hora, porque fala coisas que o José nunca disse. Então, tomar um cuidado, porque a gente pode usar material extrabíblico? Sim, podemos usar material extrabíblico. Porque o material extrabíblico corrobora, ajuda, tá, o texto bíblico. Em que sentido? Para mim entender o texto. Essa ideia de a gente falar assim, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, porque a gente gosta de repetir as coisas dos outros, de Lutero e tal, não sei o que, da Reforma. Cara, cuidado com isso. Pega um texto de Cantar para ver se você vem interpretando a própria Bíblia Cantar. Pega Cantar e ver se consegue interpretar a própria Bíblia. E o próprio apóstolo Paulo ele faz menção em Timóteo para trazer os outros, os livros que eram interessantes para ele, né? Importantes para ele. Perfeitamente. Não só isso. Não, para falar. Você pega o livro de Judas, você vai ver citação, por exemplo, mesmo do livro de Enoque. Entendeu? É um livro assim que a cristandade repudia muito, mas é um livro que, se você pega para estudar, por exemplo, algumas contextualizações, especialmente período sumérico, algumas partes ali, ele parece encaixar, emendar em algumas partes vácuas que nós temos, né, em alguns textos que não consegue preencher plenamente. Né? Se é um fato real ou não, isso vai da fé de cada um. Mas, até pontuou numa fala sua, Douglas, achei bastante interessante, você falou bem assim que o material extra-bíblico corrobora, ajuda muito. Sim, ajuda muito. Espalhou um vídeo de um certo pregador que é famoso no Brasil, que ele falou bem assim que ninguém vai para o culto para ouvir o que é extra-bíblico. Nossa. Vai para ouvir o que é bíblico. Né? Aí tem um problema, porque é o seguinte, se eu não estudo contextualizações extras-bíblicas, eu não entendo o que é bíblico. Então, se eu não entendo o que é bíblico, eu não consigo fazer uma boa aplicação daquilo que o Jacó quer passar para os meus leitores. Né? Então, isso é um problema. Essa questão, e você pontuou outra questão bastante interessante. Fica sendo levado por esse vento de fala, porque fulano que tem nome falou. Não, não é assim. Para, pensa, analisa, vê se de fato bate, para que você consiga ter uma boa análise disso aí. Entendeu? Perfeito. E assim, eu vejo, Rod, que há um problema, é um problema cultural nosso, né? Se um famoso falou, é porque é verdade. Sempre assim. Tem uma expressão ad hominis, né? É quando você vale mais a titulação da pessoa do que a informação que ela disse. E não é assim que a gente faz. Quando a gente estuda, a gente precisa, não interessa quem disse, a gente precisa verificar de onde está saindo aquela informação. E é engraçado porque quando um pregador iniciante fala uma coisa, o pessoal assim, me prova aí que você disse. Mas aí quando um pregador famoso fala, um professor famoso fala, as pessoas não têm essa preocupação de querer provar as coisas. Então, vamos lá. É um ponto importante que eu quero trabalhar com vocês também, juntamente com o Rob, juntamente com o pastor Felipe, é a questão de contexto. O texto, ele precisa estar estruturado no seu contexto. Cuidado com esse negócio de, rapaz, eu preguei só uma frasezinha. Eu usei só uma palavra. Não tem problema você usar uma palavra do texto, usar uma frase do texto, mas desde que aquela palavra, aquela frase do texto, ela esteja alicerçada dentro de um contexto. Quer ver uma coisa interessante? Quando a gente fala do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo. O que a gente fala? A gente fala que tem 3 parábolas no capítulo 15. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. 3 parábolas. Parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho pródigo. Não, só 3 parábolas. O texto próprio diz, e contando-lhes uma parábola. É uma parábola tríplice. É uma parábola em 3 fases, em 3 etapas. Então, quando você pega e vai repetindo, e repetindo, e repetindo, você não percebe. Você já lê o texto com o seu filtro, com a sua lente viciada. Pode falar, Rob. Olha, alguém comentou. Dá uma olhada aí. Creio que temos que utilizar o que está na Bíblia. Fora disso, é um machismo da pessoa. O que vocês acham disso? Então, Rob, deixa você comentar. Vai lá, Rob, comenta. Pregar o que está na Bíblia, de fato, é coerente, mas é aquilo voltando na nossa fala, foi até o Lucas que pontuou isso aí, né? Se eu só prego o que está na Bíblia, eu fico só submetido àquela informação. Então, se eu só prego o que está ali, então o que eu devo fazer é uma leitura pública, que Paulo diz para Timóteo. Então, o que seria só pregar a Bíblia? Eu chego lá, abro o texto, li o texto, terminei de ler o texto, fecho a Bíblia, preguei o que está na Bíblia. Exatamente. Ela não necessita de explicação. Isso seria pregar a Bíblia. Agora, pregar numa contextualização geral, eu pregar, entender a contextualização, fazer a aplicação, ligando os 2 mundos e finalizar. Então, a gente precisa ter cuidado. Obviamente que, às vezes, fazer uma explicação, as pessoas acabam sendo se levadas a mais, faz uma aplicação que não é legal.
mas a gente precisa saber dosar isso aí também, porque se eu ficar só preso ali naquele texto bíblico, a gente fica, às vezes, sem crédito de informação geral, e sem essa informação, acaba não entendendo nem mesmo aquilo que está inserido ali no próprio texto bíblico. O Douglas pontuou mesmo aí sobre a questão da passagem ali, que o pessoal fala, 3 parábolas. Não, uma única parábola, dividida em 3 tempos, tratando de um único assunto. Aí a gente entra num dos primeiros pontos da hermenêutica, que é a perícope do texto. Por quê? Se eu não entendo onde o texto inicia, aonde ele finaliza, a questão do seu assunto central, meu amigo, eu vou ter um problema drástico. Eu vou ter um problema. Eu preciso saber onde o texto inicia, onde o texto finaliza e o que ele, de fato, está querendo dizer em torno de si. Entendeu? E professores, e a gente vê que, às vezes, o que acontece muito é o equívoco. A pessoa coloca uma interpretação sua, mas não aquilo que o texto está querendo passar para o público que está ouvindo aquela pessoa. E por isso que a gente hoje está falando aqui até sobre hermenêutica, porque é uma estrutura, tem regras, igual o contexto, tem muita gente que quer aplicar um texto totalmente fora do contexto que ele acabou de ler. A gente vê hoje, num dia desse, alguém, até não, mas o cara estava falando que o código da besta era... rapaz... É um monte de coisa. O código da besta é um monte de coisa. O código da besta é o número da máscara. O código da besta é um monte de coisa. Só não é o que está no escrito do texto, né? Então, pegando carona com o que vocês estão dizendo, e só pontuando aquilo que o Lucas fez ele colocou aqui, Lucas, é preciso entender o seguinte, Lucas. Quando você vai estudar o texto, tá, você sim precisa de assuntos extra-bíblicos. Só com o texto bíblico, tá? Só com o texto bíblico, a gente tem um problema. Ó, vamos lá. Quando você vai estudar a homilética, você tem alguns tipos de mensagens. E dentro desses tipos de mensagens tem a mensagem temática. A mensagem temática, o pregador se preocupa com o tema que ele coloca. Beleza? Então ele vai dar com um tema lá, Jesus salva. Então você vai entregar a mensagem temática. E nessa mensagem temática você coloca Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. Então você coloca tópicos nessa mensagem, divide essa mensagem por tópicos, e ali você se restringe e fica preso ao texto, não ao texto, mas você fica preso a tópicos. Então você vai falar de vários tópicos da Bíblia. Então você pode rodar a Bíblia inteira. É a famosa saladona. Né? Não estou fazendo uma crítica a isso. Só estou dizendo que é uma salada que você vai usar vários textos. Quando você vai fazer uma análise de uma mensagem pessoal, a sua preocupação é apenas com o texto que você leu. Você vai fazer o que o Rob disse, fazer a perícope. O que é a perícope? É o recorte do texto. Você pega o texto início, meio e fim, recorta esse texto e fala sobre ele. Beleza. Já na mensagem expositiva, Lucas, é uma outra questão. Que o mensageiro expositivo é um mensageiro que, antes de ele fazer a mensagem, ele preparou um estudo. Que é uma outra coisa. Então, o que ele precisa? Ele vai precisar de bons comentários. Ele vai precisar de usar comentários. Vou pegar comentários bíblicos para estruturar aquilo que ele vai falar. Porque ele precisa saber, exemplo, figuras de linguagem que tem no texto. Pastor Felipe, a gente estava conversando nessa live sobre isso. Figura de linguagem. Quando é uma hipérbole que aparece no texto, um exagero. Se você não sabe que é uma hipérbole, você não vai entender que o camarada está exagerando a mensagem. Ele está falando aquilo para exagerar, para dar um tom que o negócio é grande mesmo. Então, várias vezes no texto bíblico aparecem hipérboles. Então, você precisa entender metáforas. Exemplo, você tem lá, Jesus é pastor? A partir da metáfora. A gente é ovelha? Você é uma ovelhinha? Não, a partir da metáfora que você é ovelha. O diabo ruge como leão? Sim, a partir da metáfora. Jesus é leão? A partir da metáfora. Igual tem uma metáfora que é muito bem colocada, aquela que está nos evangelhos, ao qual Jesus fala que para você ganhar na sua vida, você vai ter que perdê-la. Então, que se a pessoa não tiver um domínio, como que para você achar a sua vida ou ganhar a sua vida, você tem que perder? O cara fala de suicídio, então é legal, né? Porque a Bíblia está dizendo. Né? Então, gente, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque nessa mensagem, esse tipo de mensagem positiva, Lucas, e o pessoal pode mandar pergunta, manda comentários aí para a gente interagir, tá? Sim, eu vi ele comentou isso aí. Interessante essa expressão que ele está usando. Então, olha só, Lucas. A mensagem positiva eu preciso conhecer a língua onde o texto está sendo falado. A palavra grega lá, a palavra hebraica. Não ficar pensando um monte de palavras sem sentido, tá? Não é ficar falando,
Jesus morreu na cruz. Jesus, em grego é isso aqui. Morreu, é isso aqui. É na cruz, é isso aqui. Tal. Não. É entender contexto. A palavra grega só faz sentido a partir do contexto. Se você ficar pensando, você vai fazer 1 trilhão de informações. 1 trilhão de informações. E você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente usa as palavras gregas e as palavras hebraicas para contextualizar a mensagem. Para entender a mensagem dentro do sentido que o texto quer dizer. E aí você vai precisar, não só disso. Às vezes vai precisar de um conceito da época para você entender aquilo que está sendo dito. Exemplo, Jesus está indo. Por que Jesus usou uma plaquinha? Por que tem uma plaquinha na cruz dizendo ele é rei dos judeus? Por que tem uma plaquinha? Eu preciso entender o contexto. Por quê? Aquela plaquinha que estava lá na cruz, ela fazia referência ao delito que o indivíduo cometia. E geralmente esse indivíduo, essa plaquinha era colocada no pescoço da pessoa, ela passava por todos os cantos mostrando o delito. Então, como eles estão usando a placa que está em cima da cruz de Cristo, não é mostrar o delito dele. A placa que está em cima lá na cruz é uma forma vexamatória, uma forma de zombaria. Olha aí, ele que se diz rei dos judeus. Olha a coroa que o rei dos judeus usa. A única coroa que o rei dos judeus pode usar é uma coroa de espinho. Cadê aí o rei? Então é uma forma de zombaria. Então qual é o motivo que eles estão colocando que Jesus está indo para a cruz? Está indo para a cruz porque ele é uma espécie de Messias e ele é um Messias contra Roma. Ele é um Messias oposto a Roma. Então, sendo ele oposto a Roma, esse problema vai dar. Beleza? O portal do Evangelho... Pode falar. E só fazendo um crédito de informação, tá, gente? Jesus não é o primeiro a ganhar essa plaquinha. Tá? Isso já vem do período de Macabeus. Tá? Ele não... Antes de Cristo, que recebe, que vai ser crucificado na cruz, não é brincadeira. Então você tem aproximadamente 2.000 pessoas, tá? No mesmo período vai ser morta em Roma e colocada numa cruz. Por quê? Porque exatamente. As missões que surgiam em Roma, esses chamados messias que iam surgindo, eles tentavam combater a mensagem romana, e aí o que acontecia com eles? Iam para a cruz. A cruz é uma forma, era a forma mais horrenda de morrer e apontar a pessoa, se você mexer com Roma, o que Roma vai fazer com você? Então, pessoal, a gente precisa contextualizar essas informações. Aí, vamos lá. Por causa do rei, diz assim, um dos maiores cuidados que um pregador deve ter é desenvolvendo a mensagem correta. Desenvolvendo a mensagem, quer dizer. Então, qual o cuidado que esse indivíduo tem que ter? Desenvolver a mensagem? Fala aí, Paulo, comenta sobre isso. É extremamente importante. Esse desenvolvimento da mensagem, a gente tem que pensar em 3 passos. Vamos trabalhar na questão expositiva. Ler, explicar e aplicar. É o básico, gente. Ler, explicar e aplicar. Dentro disso, dessa questão de ler você faz a leitura, né? E eu acho extremamente desnecessário algumas vezes. É claro que é pedagógico também, mas às vezes eu vejo as pessoas fazendo isso com um ato de que parece meio zombaria da parte deles com o público. Repete aí, repete aí, repete aí. É porque é pedagógico, ele nem sabe que é pedagógico. Ele ouviu alguém falar e acha que é pedagógico, entendeu? Mas tudo bem, vai embora. Né? Explicar, gente, explicar não é eu montar uma falácia em cima do meu entendimento. Ele desceu no Jordão para dar um mergulho. Esse primeiro mergulho quer dizer isso, esse segundo mergulho, não. Explicar é trabalhar todo o pano, contexto cultural, o porquê. Por que ele disse que havia outros rios melhores? O que ele quis dizer? Oi? Assim Por que ele quis aplicar? Eu já vou até usar uma frase aqui do Edinaldo, que ele até comentou aqui, por isso se deve pregar ensinando. Concordo muito. E eu estava hoje aqui em casa pensando no negócio, pontuando ainda isso aí. Geralmente quem tem formação não está preocupado em mover o seu corpo, está preocupado em mover seu intelecto. Então, ele vai tentar trabalhar o máximo possível para você absorver a informação. E dentro disso, eu já vou pegar um gancho aqui para eu e Douglas entrar no assunto, aí a gente vai fazer algumas críticas. Por favor, dê lugar mesmo para carne, tá bom? É o seguinte, dentro da hermenêutica a gente também precisa conhecer os exames das palavras, gente. Isso é muito importante, que é o termo das línguas, das questões dos originais. Já vamos quebrar um paradigma aqui. É porque no original, gente, não temos originais. Tá? Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias de cópias e que a gente tenta montar mais algumas questões e alguns fragmentos que foram encontrados dentro dessa questão toda. Então, baseado nisso, é extremamente necessário, como o Douglas pontuou, alguns materiais. Um léxico, um interlinear, um dicionário,
entendeu? Comentários e comentários hoje, pessoal, ele não está muito preso muitas vezes a uma ideia. Muitas vezes, hoje você tem vários comentários. Você tem um comentário mais exegético, você tem um comentário muito de aplicação pessoal, que eu digo que é o Matthew Henry. O Matthew Henry, para mim, ele é um comentário muito de aplicação pessoal. O cara que quer pregar, meu amigo, lê o Matthew Henry. Pelo amor de Deus, lê o Matthew Henry, você vai pregar tranquilo, de boa, entendeu? Ah, eu quero um comentário que me ajude a entender um pouco de alguns panos de fundo, tal. Poxa, cara, pega o Barcon, entendeu? Ah, eu quero um comentário um pouco mais exegético, que me faça pensar um pouquinho. Pô, você tem um Champlin, você tem um Hendricks, você tem aquele material da cultura cristã, esqueci o nome dele agora. Então você tem um emaranhado de materiais. E por que é importante conhecer esse exame dessas línguas? Igual o Felipe falou aí um exemplo. Eu vou dar outro exemplo aqui. Tem um texto bíblico que diz o seguinte, ó, se um dos teus olhos te fizer pecar, arranque-o. Se um das tuas mãos te fizer pecar, arranque-o. Cara, a pessoa que lê isso no literal, poxa, eu vou arrancar minha mão fora. Vou arrancar meu olho fora. Poxa, a palavra arrancar ali, gente, é outro sentido. Trabalhando ela no sentido mais simples, era mais ou menos de alguém que estava leproso e colocava para fora do arraial, jogar para fora do arraial, tirar de dentro do arraial, botar para fora. Então a ideia é, tira isso da sua vida, tira isso da sua tenda, tira isso do seu convívio, tira isso do seu meio. Se você cai com algumas coisas, se você tem fraqueza em algumas áreas, primeira coisa, seja sincero, admita essa fraqueza. Admitindo ela, vai arrancando essas questões. Vai tirando isso ao pouco. Entendeu? Tem um outro texto aqui que eu separei aqui, algumas palavras aqui, por exemplo, e a gente vai trabalhar isso, a ideia da palavra espírito ou vento, no Antigo Testamento. Não Tudo que entendi. gosta de Fala de novo. espírito ou vento no Nossa, Antigo Testamento, nossa. né? Para a galera que gosta de trabalhar simbolismo bíblico, tipologia, etimologia, poxa, vai pegar a palavra espírito. Ah, não, a palavra vento aqui, na verdade, quer simbolizar o Espírito de Deus, tal, mas não. As palavras no Antigo Testamento, trabalhando nos seus contextos gerais e no seu contexto crítico textual, é vento, é sopro, é um barco sendo jogado para fora, meu amigo. Entendeu? Então, eu entender isso de uma forma bruta vai quebrar minha fé? Não. A gente para pensar de outro jeito. A gente para analisar em outro sentido. Por quê? Porque a gente precisa entender o seguinte. Por exemplo, o comentarista da lição desse mês, ele fez uma comparação disso. Ele falou o seguinte, quer dizer que é o capítulo 47, na realidade está falando de um indivíduo que é emergido no espírito, tem uma linguagem de avivamento, e quanto mais esse indivíduo vai se emergendo no espírito, mais cheio ele vai ficando. Cara, só que tem um problema. A, a, a profecia de Ezequiel ali é para aquele período e ela está tendo reflexos para hoje no sentido cultural e profético futuro. Vamos lá, ali está falando de um rio, que esse rio, suas águas serão saradas, e a partir do momento que essas águas serão saradas, esse rio, ele começará a brotar vida, terá vida e indivíduos receberá vida. Poxa, estuda sobre o Mar Morto está começando a dar vida. O que seria dar vida? Dar vida ali está começando a dar peixes, fontes de água potável, água doce. Do lado está começando a nascer sementes, está começando a gerar florestas, as pessoas estão plantando. Então, assim, poxa, é avivamento. Primeiro que a palavra avivamento nem existe na Bíblia. Corta isso. Abacuque 2 falou, aviva a tua obra, pegar o morto e trazer vivo. Tira isso da sua vida. Não existe. Torna a fazer, torna a realizar, refaz, faz de novo. Os textos mais antigos. Então, às vezes a gente fala seco assim, cara, o cara tá, tá fazendo eu olhar com outro olhar o texto. Exatamente. Olhe com outro olhar o texto. Seja um pouco crítico em analisar algumas questões, porque isso vai te fazer bem. Faz com que você pare, analise o texto, olhe o texto, absorva o que o texto está querendo colocar para você e de acordo com o que você coloca, isso vai ser muito pontual. Tanto eu quanto o Felipe e o Douglas está aí, nós já deparamos com situações do púlpito de... Às vezes o camarada consegue fazer uma boa interpretação, consegue trazer a contextualização histórica, mas na hora de aplicar, ele caga o negócio todo. Ele joga por terra tudo. Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, principalmente na hora de aplicar. Porque na hora de aplicar, conhecendo as palavras, principalmente conhecendo as palavras, quando você conhece as palavras nos seus reais sentidos, você precisa ter muito cuidado. Ter muito cuidado. Por exemplo,
estava conversando com o Douglas, um dia desse nós não tínhamos literalmente nada para fazer, a gente foi na livraria só para tomar café, mas nem café tinha no dia, né? Aí tomamos água e ficamos lá mexendo com o vendedor, não tinha nada para fazer. Então, assim, a gente estava falando, tem uma passagem que eu acho bastante interessante. Jesus disse, quando for dos horários, entra no teu quarto e fecha a porta. Legal. Entra no teu quarto e fecha a porta. Só que antes, Jesus está falando o seguinte, olha o que ele está falando antes. Ele começa a falar de oração, na verdade depois, né? Ele começa a falar de oração, fala entrar no quarto, fecha a porta para pedir. Ele fala de oração. Na realidade, antes, ele fala sobre mantimento, sobrevivência, e depois ele entra em oração. O que tem a ver, gente? Dois assuntos diferentes. Um você está projetando, outro você está orando. Um está falando um pouco da sua piedade cristã, outro está falando um pouco do que você deseja, do que você quer conquistar, da sua vida de hoje. O que isso tem a ver? Aí você pega a palavra quarto ali, alguns tradutores, isso vai depender muito do léxico que cada um utiliza, alguns tradutores chamam aquilo ali de quarto, na verdade, de sala do despojo, ou sala do tesouro, lugar de guardar as coisas, algumas traduções. Né? Então, olha que bacana, Jesus está dizendo, ó, você está tão preocupado com aquilo que você quer no seu dia a dia, mas a partir do momento que você entra na sala do tesouro e pede, você logo já subentende que você já tem antes mesmo de pedir, porque o Pai já preparou antes mesmo de tudo existir. Ah, eu tenho bases para esse pensamento? Tenho. Jesus dizendo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, ó, vós sois herdeiros de tudo em Cristo Jesus. Já estáis com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Já está mostrando que antes mesmo de tudo existir, nós já tínhamos uma herança. Né? E você segue outros textos que mostram que nós somos herdeiros. Então, isso é bastante interessante. Entender o texto, pegar o texto, assimilar o texto, é bastante legal. O Edinaldo pontuou algo aí, Douglas, seria até bacana você pontuar, ele diz assim, pregação, 2 pontos, as 4 paredes do quarto. Ele deu um tema aí, ó. Não, o Edinaldo, eu tenho muito razão lá com ele, ele é nordestino. Eu não lembro se ele é do Recife, Edinaldo, você é? Do Recife eu não lembro. Mas meu conterrâneo. Conterrâneo do pastor Felipe, mas o Edinaldo é uma mente brilhante, ele conhece muito, cultura judaica, essas coisas, ele é muito inteligente. O Edinaldo rapaz, é sensacional. Deixa eu só mandar um alô aqui, e eu já faço os comentários. Thaís Miliane, seja muito bem-vinda, querida. Ela disse assim, ó, tem que ter embasamento para aplicar. Essa morte no meio da mensagem se dá por falta de conteúdo. Exatamente. Então, às vezes, o cara embroma ali falando 30 minutos de língua estranha. Porque acabou o conteúdo, ele vai jogar línguas estranhas e mandar receita. Vou fazer uma crítica aqui. Sem falar, quando ele erra a palavra, ele erra, faz aquela cara, e já solta uma rajada. Então, vamos lá. Aí, mando um abraço aqui. Carpino, conheço. Miguel Ferreira, seja muito bem-vindo. Patrick, meu amigo, psicólogo, médico, Júlio Marcel, seja muito bem-vindo. Nós temos uma live muito interessante sobre a questão que homem de Deus também morre. E aí, depois, se você quiser dar uma olhada, está lá no nosso canal, no YouTube Sabedocast. Pessoal, acompanhe o canal Sabedocast, vai lá rapidinho, depois você terminar aqui, entra lá no YouTube Sabedocast, se inscreva lá, porque daqui a alguns meses as lives serão feitas diretamente no canal do YouTube, beleza, pessoal? Então vamos lá. Pastor Anderson, Deus abençoe a vida, ele mandou graças a Deus aqui. O Edinaldo, aí ó, Carpina, Pernambuco. Então Isso. ele conhece lá. Esdriano Lucas, ele está falando para você, Robert. Aí é mestre, esse eu recomendo. Quando você estava dizendo, ele disse isso. Então, queridos, meu brother. Brother, que beleza. Aí, olha só, que legal. A gente, falando sobre esses assuntos, o Robert falando sobre essas coisas, quando você pega um texto do Testamento, aí você vê lá no texto, como o Robert bem disse, sobre a questão de vento, questão de espírito. O que estava sobre as águas? Era vento ou espírito, espírito ou vento. Então a gente precisa entender isso a partir da sua conceituação. A conceituação, a ideia do Antigo Testamento, que a palavra traduz como ruach, meraheft, é um vento que balança, movimenta as águas de uma forma terrível. É um vento que agita as águas. Essa mesma palavra aparece em Jeremias, para os ossos de Jeremias tremeram, bagunçou, agitou. Então essa é a ideia de agito que acontece no texto do Antigo Testamento. Aí, mas e o Espírito Santo? Então, a ideia do Espírito Santo nesse texto é trazida pelos pais da igreja. Os pais da igreja vão interpretar esses textos como Espírito Santo. Pode ser que seja? Não estou dizendo isso. A questão é que você tem que ficar consciente. Uma coisa é o que o texto diz, uma coisa é que eu interpreto. Ficando claro, o que o texto está dizendo uma coisa, eu estou interpretando outra coisa. Então,
Então, você não pode confundir a sua interpretação com a interpretação do texto. E agora eu vou lá na fala do Lucas, que o Lucas disse assim, que o Lucas disse, o que passar da Bíblia não interessa, não importa. Então, vamos lá. Sabe qual é o problema? Que o que às vezes a gente fala lá no altar é o que não está na Bíblia. É o que não está no texto. A maior parte. Isso aí. O texto diz uma coisa, mas parece que na minha visão ocidental, e é isso que eu preciso tomar um cuidado, eu sou um ocidental, eu estou em um tempo totalmente diferente. E como eu estou em um tempo totalmente diferente, eu estou fazendo uma ponderação, uma interpretação do texto que está lá 2, 3, 4 mil anos antes de mim. Então eu preciso entender esse texto dentro do seu contexto. Entende? Então vamos lá. Tem alguns tipos de contexto. Dentro desse tipo de contexto, tem um contexto que eu gosto muito, que é o contexto imediato. O que é o contexto imediato? É o contexto onde o texto ele tem seu início, meio e fim. Então ali eu estou preso ao contexto imediato. Então eu vou ler Isaías 55. Então eu tenho que ler todo o contexto de Isaías 55. Eu vou ler Isaías 53, que a gente ama falar que é Jesus na cruz e tal, todo o processo da crucificação. Beleza. A gente está fazendo o quê? Isso é chamado de profecia historicizada. Quem não conhece, vai lá, anota isso aí. Profecia historicizada. O que é uma profecia historicizada? Eu pego um texto, tá, que tem a sua história, tem o seu contexto, e chamo aquilo de profecia. Então isso já consegue pensamento. Quem diz que isso é uma profecia apontada para Jesus são os pais da igreja, são a gente. Você acha que Isaías estava escrevendo aquilo pensando dessa forma? Você acha que Jeremias estava escrevendo isso pensando dessa forma? São interpretações que nós fazemos. Não que isso não queira ser Jesus, que não seja o Espírito Santo. Eu só estou dizendo o seguinte, ele está escrevendo, como Platão dizia, ele é filho do seu tempo. Ele está escrevendo para o seu tempo, para o seu momento, e aí sim, isso vai reverberar em mim, vai ter uma aplicação em mim. O texto está para além do seu momento. Quando eu leio o Apocalipse, e o Robson é um professor de escatologia, sabe muito bem disso, eu leio o Apocalipse em uma visão pré-terista, leio ele dentro do seu contexto passado, mas eu faço ponderações ao futuro, futuristas. Porque o texto não morre agora. O texto não morre quando eu escrevo. Se o texto morre agora, no período que eu escrevo, esse texto não serve para nada, não influenciou em nada, não inspirou em nada. Então o texto reverberará para o futuro, mas eu preciso entender, quem escreve ele, escreve com pensamento no seu próprio tempo. Tá? É uma questão bastante interessante também dessa questão das cartas paulinas, né, Douglas? Que geralmente o que a gente percebe na igreja já que eu não tenho resposta no Antigo Testamento, então meu embasamento é carta paulina. Aí joga tudo nas costas de Paulo. Você vê muito isso acontecer hoje em dia. Principalmente professores no seminário teológico. Então, já que não tem lá, vamos jogar nas costas de Paulo. Não. Negativo. Esquece isso. Paulo escreve para o seu tempo, para a sua datação, para alicerçamento daquelas comunidades, e isso, como foi dito, como o texto é vivo, no sentido aplicacional, moral da sociedade por tempo e por período, ele vai continuar perpendiculando até hoje aí, tá? Galera, lembrando aí, começa a fazer as perguntas, manda aí, porque de acordo com o que você manda, a gente vai ponderando para vocês aí, beleza? Professor, e muitas das vezes ainda eles falam que coisas ocultas no Antigo Testamento estão reveladas lá no Novo. Isso. Até porque não tem um conteúdo para poder explicar isso para os seus alunos. É por isso que é bom a gente ter uma boa interpretação, porque aí muitas das vezes entra as figuras de linguagem. As figuras de linguagem. E por a Bíblia ela tem seus meios de interpretação, como alegórica, figurativa, simbólica. Muitas das vezes eu acho que a pessoa acaba e não saber diferenciar um do outro. Sim, perfeito. São elas. Essa fala que o Felipe disse é do Agostinho. O Agostinho disse que o quê? Que o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento está velado no Antigo. E o Antigo está revelado no Novo. Então essa ideia de algo escondido que aparece depois, isso é de Agostinho, ele falava isso. É a ideia das sombras, né? Que eles trabalharam muito no período ali, a ideia das sombras. Sim. Aquilo que está sendo revelado é como se... Tem um autor, esqueci o nome dele agora, ele fala que Cristo está de pé e toda a sombra que reflete nele através da divindade de Cristo é o Antigo Testamento, sendo revelado através da pessoa dele, né?
É claro, gente, claro, deixa eu fazer uma pontuação aqui, o Douglas vai concordar comigo nesse sentido. A gente também deve prestar atenção no seguinte, a hermenêutica, muitas vezes, ela está muito ligada com cada indivíduo de acordo com a visão que ele tem da Bíblia, tá? Então, é claro que a nossa aula não é de bibliologia, mas de acordo com como eu vejo a Bíblia, como fator inspirado ou não, moral e ético ou não, somente como um texto, Repete, por favor, o que você disse, Rob. Repete de novo. Posso ficar anotar isso aqui. de, de acordo com como eu vejo a Bíblia. Por exemplo, inspirada ou não, moral e ético ou não. O que eu quero dizer com isso? Ela me serve como padrão moral e ético? Sim ou não? Beleza, isso vai de cada um. Tá? Por exemplo, hoje o Estado é laico, mas a nação ela é judaica cristã dentro do seu sistema de regime de artigos, né? Mas continuando. Ela é plenamente verdade ou não? Fato verídico ou não? Então, isso vai depender de como cada um vê a Bíblia. Então, eu vejo ela somente como um livro de pesquisa, um texto de pesquisa, um emaranhado, um Frankenstein, com vários textos. E os principais desses textos no período pós-cativeiro babilônico, traduzidos por sistemas sacerdotais, que foram montados ali para trazer toda uma tradição histórica oral, passando por gerações de gerações, para chegar até naquele compilado ali, que para entender algumas partes é precisado do que a gente vai chamar do Midrash, alguns vai utilizar da Cabala, outros de alguns contextos culturais. Para entender aquilo ali, vai ser só visão. Outro vai preferir uma visão mais judaica cristã. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, é inerrante, é a verdade, trabalha no meu contexto moral, no meu contexto social, está diante de mim e assim vai seguir, beleza? Douglas, eu queria, mano, se você me permitir, é claro que eu que sou entrevistado, né? Da gente entrar um pouquinho de algumas gafes aqui, de forma bem rápida, que alguns pregadores cometem no púlpito. Porque como a gente está falando de hermenêutica, claro que a gente não vai trabalhar a ideia da homilética, mas algumas gafes que o pessoal muitas vezes acaba entrando, né? Como alguns ministros acabam entrando. Eu acho que uma das principais gafes que a galera comete aí é não conhecer o texto. Isso leva... Só um antes de você entrar nesse detalhe, o pastor Janson, ele fez uma pergunta aí para você responder. Como você vê a Bíblia em sua vida? Esse pastor Jadson aí é meu tio lá da Bahia. Ah, é? Essa pergunta aí, ela é uma pergunta bem capciosa, mas eu, como indivíduo, eu vou responder dentro do meu sistema, tá? Nem todo mundo vai concordar, mas eu vejo a Bíblia como um livro de pesquisa, mas eu também creio nela de forma verídica, como uma palavra divina, que tem a sua aplicação pessoal, moral, ético e social no seu contexto geral. Creio na divindade, creio em um ser supremo. Para mim, esse ser supremo é o ser judaico-cristão, né? Para outros não é, para outros vai ser os Anunnakis, para outros vai ser, entre outras questões, e se eu creio nesse Deus judaico-cristão, ele é o mais certo na visão de todos? Não, sei, né? Até porque a palavra que ele mais repete dentro do decálogo é não, não, não. Em que sentido cada um vai interpretar? Não sei. Para mim, ele é o mais coerente até o momento, é o que eu resolvi crer, ter convicção, e a cada dia procuro estudar para tentar entender, não a divindade, mas para tentar entender esses textos que nos foram deixados, não somente o que está nos 66 livros, mas outros demais que a igreja não reconhece, mas eu tenho como fator histórico para a minha vida, que eu creio que acrescenta muito. Amém. Agora pode fazer a sua fala. Só comentando, o original diz, uma frase negligenciada no sermão é a frase informativa. Sim, verdade. E nessa hora que as informações serão primordiais para uma boa interpretação. Perfeito. Essa fase que é negligenciada no sermão, exatamente essa, a informação. Então, as pessoas têm a mente, vou lhe passar a mensagem, mas a mensagem nunca é informativa. O meu pastor amigo aqui, Márcio, ele disse o seguinte, é sombra. Né? Essa questão de sombras e tipos e aditivos são interpretações, gente. São interpretações. Entendi. Então, o que você tem no Antigo Testamento são sombras. São sombras. E a sombra não é a pessoa. A sombra prova que a pessoa está ali. Mas não é a pessoa. E o sentido, lembrando, gente, pontuando o que o Douglas falou, porque essa ideia nasce muito no período de Agostinho, tá? Lembrando o que o Douglas pontuou. Isso é uma visão que a igreja passou a crer, passou a ter, vendo o novo no antigo e o antigo no novo. Então a gente precisa entender isso.
E uma observação muito clara aqui. Eu já li alguns livros, eu ia até acabar falando o nome de um aqui, que acaba falando, vamos falar sobre sombras e tipos da Bíblia, algumas questões. Cuidado, porque muitas vezes eu vejo alguns paralelos feitos que, pelo amor de Deus, por exemplo, não adianta, qualquer um que vai tentar falar isso para mim, eu não consigo ver. Cantares. Cara, não adianta. Para mim, Cantares é um livro totalmente dedicado por um jovem gamado, apaixonado por uma mulher, e ele descreve todo esse amor ali. E pronto, beleza? Então, assim, alguns vai ver o casamento de Deus para com a igreja. Deus não é nem citado, tá? A fé é demonstrada no segundo sentido ali. Então, assim, cuidado com essas questões. Teve o pastor lá do Pernambuco, ele falou bem assim, por isso que é importante boas fontes. Isso aí é algo muito crucial, que às vezes eu e Douglas conversa muito. Para muitas pessoas, boas fontes, não fazendo a crítica baseada na fala do senhor, mas para muita gente, boas fontes são fontes de editoras conhecidas em meios cristãos. Cuidado, cuidado. Não é porque a editora tal está no meio da cristandade que ela é 100% confiável. Negativo. Para mim, estudar alguns fatores do Antigo Testamento, eu tive que recorrer a livros de autores não cristãos, a livros que eu desprezava na minha época de escola, aqueles livros de escola que a professora dava para levar para casa, eu não queria estudar e no final do ano eu fazia aviãozinho, jogava de cima da pedra. Eu necessitei voltar lá, pegar, sentar, ler e vi que tinha um fator histórico ali que culminava dentro daquilo que eu queria. Principalmente a fase aí do Pentateuco, que eu precisei ler bastante material para entender algumas questões ali e algumas coisas ali. Beleza? Então, você ia falar sobre a questão de falas que às vezes pregadores dizem, vamos pegar o desfecho, a capa, o nome do livro do Ciro Santos dizendo erros que pregadores devem evitar. Vai lá. Então, eu acho que um dos principais erros que a galera comete é não conhecer o texto que ele vai pontuar. Vai pontuar. Por exemplo, o camarada pega um texto, ele estudou o texto. Gente, eu já cometi muito isso, eu acho que o Douglas também. Às vezes eu sentava para estudar, eu pegava um texto, eu ficava assim uma semana, um mês estudando o texto. Aí, por eu entender ele analiticamente, eu falava, cara, posso pregar. Eu entendi. Só que eu não parava para refletir, meditar, pontuar, ver como aquilo de fato se assimila. Então eu acabava subindo para o púlpito com tanta informação, mas a informação que eu precisava de fato de entendimento textual eu não conseguia. Aí o que a gente fazia? Uma salada, porque isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo, isso quer dizer aquilo. No final a gente não conseguia juntar as palavras porque montou um Frankenstein. Você tinha tudo mesmo. Então na mentalidade do... Oi? Menos mensagem. A gente, nesse período, você tem tudo menos mensagem, porque você tem informação demais, mas a mensagem você não tem. Então, é um outro perigo. Agora, não é para quem não estuda. Agora, é um perigo para quem estuda muito. Para quem estuda muito, tem que tomar um cuidado muito sério em passar excesso de informação e não passar mensagem. Porque acaba acontecendo... Eu vou falar um negócio aqui, não se escandaliza não. O Douglas é testemunha aí, ó, do que eu vou falar. Não se escandaliza não. Felipe, eu vou falar um negócio, você vai rir mais ainda. Eu vou falar sem brincadeira. Tem dia que eu estudo, do nada eu paro. Eu gosto muito de ver anime e vou ver desenho. Eu parei. Cada um tem um hobby. Tem dia que eu paro para ver um desenho. Quando meu filho está comigo, eu vou ver um desenho com ele. Ou então eu vou ali para minha varanda, fico na minha varanda olhando para nada. Para quê? Porque eu acumulei informação. E eu sei que se eu continuar lendo mais 30, 40 páginas, vai gerar tanta informação que eu não vou conseguir dissolver isso e ter um bom entendimento. Então, o que os filósofos antigos faziam? Não é que eles liam pouco, pelo contrário. Liam muito, mas tinham muito mais tempo de reflexão, de pensamento. Por isso que no budismo não tem uma divindade. No budismo é o ato de se pensar, é o ato de se analisar, é o ato de se refletir, ter o conhecimento dessas informações e colocar em prática. Aí sim, você vai chegando a um entendimento pleno de prática daquilo que você de fato crê. Vamos lá. Pastor Douglas, né? Pastor Luiz, está em textos em que há o uso de hipérbole, qual cuidado devo tomar? Exemplo, aos Coríntios 13:1. Vamos abrir? Fala sobre o amor. Amor. Eu acho que isso mesmo. Mas eu não vou inventar de falar de cabeça e errar aqui, né? Então vamos lá.
Ainda que eu faça, não, eu vou mandar pro Robson, não manda para mim não, manda para ele, que é o entrevistado. Ainda Perguntou para você, te chamou de pastor ainda. E pastor ainda, faz isso comigo não, meu irmão, faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E aí, Robson, manda pra gente. Para começar, vamos logo escandalizar, a língua de anjos aí não é língua estranha. Isso aí. Beleza? Alguns redatores vão acreditar que na realidade isso aí era um poema antigo, né? Uma poesia, alguns creem, que pode ter sido utilizado como uma arte para entender uma linguagem divina. A filosofia grega é muito comum isso, de os deuses usaram uma linguagem, um linguajar, como o Douglas logo pontou no início, a ideia da divindade do Hermes, que traziam linguajares que muitas vezes precisavam de uma linguagem humana, bem tranquila, bem palpável para entendimento daquilo que é divino. Isso você tem muito no livro de Apocalipse, nessa linguagem divina, traduzida para uma linguagem humana, contextualizando para a sua época, para que as pessoas consigam entender. Então a gente precisa ter cuidado. Na questão ali do amor como um sino, como um soar, né, trazendo uma aplicação bem tranquila, bem vago, para que os irmãos entendam. Ele vai falar logo o seguinte, ainda que eu tenha amor como um sino, como um metal, muito barulho, chama a atenção, mas é por um breve momento. Passa rápido. Vamos trabalhar a ideia aplicacional do texto. A ideia de Paulo não é essa. Até porque um dos pais da igreja, ele dizia o seguinte, que a maior demonstração do evangelho é o amor. Jerônimo, antes de falecer, Jerônimo dizia que João, ao retornar do exílio, quando ele ia ministrar, ele falava o seguinte, que a pregação de João era filhinhos amais uns aos outros. Isso está uma das suas redações, principalmente no seu comentário. Então, o que eu acho interessante parece que a ideia ali de Paulo colocada é o seguinte, exerça isso na prática, não só como um barulho, não só como uma fala, mas como um exercimento diário. Aí você pode ver que Paulo vai começando a trabalhar esse exercimento. Como é que eu faço essa demonstração de amor? Até porque na filosofia grega, se você trabalhar a ideia de amores, o amor ele não é algo somente dito. Ele é mais algo falado em ações, ou seja, para que eu de fato fale, eu preciso demonstrar isso na prática. Então é como se a ideia fosse o seguinte, o amor ele tem que ser paciente, o amor ele é longânimo, o amor ele não requer o mal, o amor ele é perseverante. Então ele vai colocando práticas do dia a dia que são extremamente difíceis, não são fáceis. Eu vi uma fala de um pregador esse dia que me chamou a atenção e eu não concordei, eu parei para pensar depois. Ele falou assim, na escola de Jesus tinha 2 matérias principais. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Cara, mansidão e humildade você não aprende de um dia para o outro e não é em 3 anos de escola com Cristo. É uma vida diária. São experiências diárias, são sofrimentos diários que têm uma importância. O Douglas, ele postou um videozinho tempo atrás que às vezes Deus permite esse sofrimento para que te modele em algo, para que você vai aprendendo em cada ponto. Então, trabalhando na ideia aplicacional do texto é um exercimento. E o cuidado que a gente precisa ter, já que o senhor pontuou aí, pegar textos como esse aí, é não fazer uma aplicação incoerente naquilo que de fato está querendo ser pontuado. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por que o cuidado? Só para o Douglas pontuar. Por que o cuidado? A ideia de sino hoje é uma. Mas qual era a ideia de sino antigamente? Essa questão cultural é muito importante. A ideia de amor hoje é uma. A ideia de amor lá atrás é outra. Então, entender esses 2 mundos para aplicar é extremamente importante para não gerar uma confusão na hora de fazer uma tradução ou trabalhar a linguagem da palavra ali colocada no texto. Perfeitamente. E assim, Robson, então trabalhando isso, um texto como esse. Primeiro que Paulo fala, ainda que eu falasse. Ele não diz que fala. Exato. Ele não diz exatamente. Então, o que é a língua dos anjos? Língua dos anjos é língua estranha, como comumente é dito? Não, é língua dos anjos. É língua dos anjos. Então, Paulo diz assim, ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse esse idioma, e o foco de Paulo na carta aos Coríntios é o seguinte, homens dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa. Exatamente isso que o Robert está dizendo. O que o metal faz? Muito barulho e como o sino. Como é que funciona o sino? Você tem barulho, mas é vazio por dentro. É barulho Exatamente. por dentro. Então, o que preenche é o amor. E o Paulo está dizendo uma coisa, é uma comparação, como o pastor disse, a questão do hipérbole, é uma comparação exagerada.
de uma língua que ele não tem acesso, de uma língua que ele não sabe. Ele está dizendo assim, ainda que eu tivesse isso, uma coisa grandiosa, uma coisa que os homens não têm, uma coisa que é dada apenas aos anjos. Ainda que eu tivesse isso e não tivesse o que é primordial, o que estrutura, não adianta nada. Não adianta nada, porque eu preciso do amor, que é o amor que estrutura a gente. Então, é um texto, né, que se você for pegar ele, não seria interessante pregar um texto desse. O mais interessante desse texto é explicar. Ou se você vai pregar, tem que pregar explicando. Tem que pregar ensinando. E é aquela grande lição. Aquela grande Dinamite. show. Deixa eu só ler aqui rapidinho. Falar aqui. Então, aquela grande lição. Qual é a lição? Eu preciso, tudo que eu ensinar, eu preciso arrumar uma forma de aplicar. Então, se eu não tenho tempo para explicar o que eu li, meu irmão, prega outra coisa. Vai para o arroz e feijão. Vai para o simples. Vai para o cotidiano, aquilo que todo mundo já sabe. Vai para ele, porque você vai dar de bem. Deixa eu só ler aqui. O pastor Felipe ponderou aqui. Dinamite. Muitos usam como poder do Espírito. Beleza. Ótimo isso aqui. Tá? O Aires Lucas colocou aqui. Ó. Dinamite muitos usam como poder do Espírito. Muito comum também ouvimos. Sim. A partir de quê? Exemplo. Vamos abrir um texto aqui? Vamos lá. Vamos lá em Atos capítulo 1. Eu já sei de cor, mas eu quero abrir um texto com vocês. Atos 8. Isso, 8. Aí Paulo, o texto diz assim, ó, em Atos diz o seguinte, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Aí quando a gente vai para o texto grego, nós temos aqui, ó. Dinamim. Alalipsés dinamim. Recebereis. Esse receber aqui é como um dom ou um presente. A pessoa recebe. Você vai receber o presente. Qual é o presente? Esse poder. Que aí quando você pega em grego, tá dinamim. Quando a mulher toca em Jesus, sai a virtude, que é dinamim. E aí você vai ver dinamis na Bíblia, você vai falar dinamis, aí tem a ver com poder dinamite. Gente, primeiro ponto. O que uma dinamite faz? Destruição. É uma destruição. O poder de Cristo é para destruir. Olha só. Aí você fala, não, mas é para destruir as obras do diabo. Então calma aí. A mulher que tocou em Jesus, ela é obra do diabo? Se Jesus passou a dinamite, essa dinamite para ela, esse dinamis para ela? Não. Você tocou em mim e saiu virtude. Não saiu uma bomba para ela explodir. Segundo, Jesus não está dando aqui para esses discípulos que vão receber uma dinamite para explodir neles. Terceiro ponto. Você tem que pegar o seguinte, existia dinamite no século I? Existia dinamite no século II? Não. Então, se não existe dinamite lá, Jesus não está falando disso. O texto não está falando disso. Então, isso é chamado de anacronismo. O que é anacronismo? É pegar uma coisa de um tempo e colocar em outro tempo. Eu pego uma coisa do passado e coloco no futuro. Ou eu pego uma coisa do futuro e coloco no passado. Quando você faz isso, e dizendo assim, ó, vai sair poder, você tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, e começa essa repetição parecendo um mantra, né? É um mantra, né? Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. E aí o cara sai, ele corre, ele agita, e o irmão sai na humildade, porque acha que o pregador está dizendo coisas que são coerentes, ou o professor está dizendo coisas que são coerentes, e não tem nada de coerência nisso. Quer um texto de exemplo? Vamos lá, rapidinho, Robert. Vamos para a Bíblia de novo. João capítulo 10. João capítulo 10. Legal. Tá? Ô, Douglas, antes de você ir para esse texto, antes de você ir para esse texto, só dentro daquilo que a gente está comentando, gente. O próprio texto, esse aí, ele já logo se auto-explica. Para que esse poder? Logo na frente diz, para ser testemunha, para ser um mártir, para ser alguém. Meu tio falou assim, Robert faz isso na IPDA, nunca. Rapaz, seu tio tá querendo te queimar aí, mano. Que isso, rapaz? Vamos lá. João capítulo 10, versículo 10. Eu sei de cor, mas eu quero ler com vocês aqui. Aí é um texto fantástico, lindíssimo. Diz o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão? É o diabo. Né? É o diabo, é o ladrão. Ele vem matar, roubar e destruir. Mas olhe o contexto imediato. No contexto imediato, tem a expressão diabo aqui? E eu estou dizendo diabo não no sentido grego apenas da palavra. Que diabo, no sentido grego, seria um adversário. Podendo ser qualquer um. Mas eu estou dizendo no sentido judaico-cristão, que é um diabo de rabo e chifre, demônio, né? Satanás.
no sentido de um ser personificado do mal. Tem isso aqui no texto? Não. A crítica de Jesus aqui nesse texto é escriba e fariseu. Quem é o cara que veio matar, roubar aqui? Quem é que está roubando, arrancando esse povo aqui? É o diabo? Não. Ah, Deus tem influência maligna. Beleza, concordo com você. Mas o texto está dizendo que é isso? Não, o texto está dizendo de pessoas. Então, cuidado com isso. Cuidado com esse negócio de colocar no texto aquilo que o texto não está. Douglas, mas está na entrelinhas. O que tem na entrelinha? Espaço. Só tem isso. Entre uma linha e outra só tem espaço. Não tem mais nada. Pode falar, ó, fica à vontade. Só isso Vamos que falar tem, para finalizar. Para finalizar também. Só Douglas, que tem muitas espaço, pessoas mais que nada. esquece que o texto em apreço é conectado com o texto anterior. Né? Isso aí, exatamente. Então, Conectado com o texto anterior. perfeito. Esse texto tem que Isso está logo nos primeiros versículos, Hugo, quando ele já começa o seu diálogo debatendo os fariseus e depois já vai pontuando isso. Então, às vezes, o que falta na pessoa é parar para ler o texto e fazer aquela reflexão que nós falamos. Nós éramos acostumados a fazer uma salada. Né? Por exemplo, eu era conhecido como ligeirinho. Sim. Entendeu? E você era conhecido como o cara que gostava de fazer as citações nas traduções. Isso aí, isso aí. Então, assim, a gente fazia aquele emaranhado, tinha informação, mas não conseguia captar algumas. Depois que paramos, fizemos essa análise, mudou. Entendeu? Então, às vezes, falta um pouquinho das pessoas aqui. Essa vontade de parar, olhar o texto, ligar os pontos, né? E não é difícil. É extremamente tranquilo para fazer a compreensão. Precisa de maturidade. Precisa de maturidade para entender que você está errado. É simples, assim. Você está estudando. Por exemplo, eu estou estudando uma coisa aqui que eu falei há 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, e está errado. Aí você fala, o que você vai fazer? Vai ficar se debatendo? Ah, não sei o que. Não, se debate. E simplesmente, mas ensinou e tal. Beleza, então. Você ensinou errado, agora é a hora de você corrigir o que você ensinou e pronto. É assim que funciona. Exemplo, você tem lá na medicina. Né? Na medicina, desenvolveu tal remédio que é bom para isso aqui. Mas descobriu que está errado, você não vai ficar dando placebo para os outros. Não vai ficar dando placebo. Porque você vai fazer, esse remédio aqui não é esse, tem que dar esse remédio e pronto, acabou. Senão você vai fazer o seguinte, vai ficar aplicando formol morto, não resolve nada. Então, é rever conceitos, é rever informações que já foram ditas. Quer ver? Um outro texto, para a gente finalizar, Robert, para a gente finalizar. Isaías, vamos lá, rapidinho. Isaías, capítulo 1, capítulo 6. Que é o famoso capítulo 6. Tá? Antes de você pontuar capítulo 6 aí, o pastor Edinaldo fez uma pergunta boa. E logo para mim ainda. Vai lá. Deixa eu ler então, deixa eu ler. Robert, como você vê a teatralização na hora de passar o sermão? Essencial? Não necessita? Ou pode moderadamente? Vai lá, Robert, contigo. Não necessita. A pessoa ela tem que ser o que ela é, natural. Obviamente que no púlpito nós somos acostumados a, por exemplo, eu conversando normalmente não é o mesmo Robert no púlpito porque eu tenho uma fala diferente, um posicionamento diferente. Não é porque a igreja é um local mais culto para se estar, então nós falamos de um modo diferente, né? Mas não tem necessidade desse teatro todo, igual nós vemos hoje em dia. Hoje o que nós temos de página que são criadas na internet para zoar cristãos, cara, é gigante. Tipo assim, fazer o quê? Os caras queriam conteúdo. Quem dá é a própria igreja, só divulgar. Então, assim, não tem necessidade. Não tem. Vamos pontuar uma coisa, né? Você tem uma cerimônia de casamento. Aí o cara corre, fala em pula o mistério do casamento. A cerimônia não é para isso. Entende a questão? É igual... só você pensar, pula depois, pula antes. Porque tem que ser na cerimônia do casamento. É igual um vídeo que eu vi. Por isso? Vai tornar ele mais poderoso por isso? Enfim, mas vamos lá. Para finalizar, Robert. Isaías 6? Vou falar. Isaías 6? Isso. Sabe por que a gente fala isso? A gente não está criticando as pessoas. A crítica não é a pessoa. A crítica é o argumento que a pessoa traz. Eu não quero saber o que você fez, o que você faz. Não. Quando a gente faz isso, a crítica não deve ser ao Douglas, ou ao pastor Felipe, ou ao Robert. Tem que ser o nosso argumento. Ah, não, eu vou criticar. Ah, mas e o Robert está falando isso aí? O Robert é careca. Ah, então não pode falar. Né? Ah, o Douglas está falando isso aí, mas o Douglas é assim assado. Não é o Douglas. Ah, o pastor Felipe está dizendo assim, mas não. É a crítica ao argumento. Pode falar mal. Não, também. pode. Não,
fala mal do argumento. Ó, o argumento não é válido por isso, o argumento não é válido por aquilo, não tem contextualização. Agora falar, porque um tem o nariz assim, porque o outro orelha assim, porque o outro é branco, o outro é verde, isso não tem nada a ver. A crítica não é se você é grande, se você é baixo, se é pequeno, se é branco, se é moreno. Não, a crítica é a argumentação. A argumentação que é ruim. A argumentação que é ruim, pronto, acabou. E, professores, eu acho que é igual uma redação, né? Se na sua dissertação ali você não tiver um bom entendimento do tema que foi aplicado ali para você fazer uma redação, você vai sair frustrado. É por isso que hoje eu entendo que tem muitas pessoas que, em vez de elas ser elas mesmas, por falta de conteúdo, ela acaba sendo uma cópia de alguém. Sim. Ela acaba sendo uma cópia, não é ela. É um personagem. Vamos supor que é um personagem. É um personagem no altar, é um personagem conversando com os amigos, é um personagem com a esposa, é um personagem com o filho, e acaba não sendo o que ela é de fato. Eu não queria falar não, mas eu não queria falar não, mas eu e o Douglas tem um brother que a gente até evita conversar com ele de vez em quando, que o cara quer falar com a gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu imagino ele tomando Coca-Cola e tentando arrotar. Então, pessoal, é uma coisa que o Robert, os comentários do Robert são os melhores. A gente precisa pensar uma coisa, que a palavra que o Edinaldo usou exatamente esse teatro, e é igual ao teatro grego, que o indivíduo vai lá com a máscara. Então sempre é com máscara. Então, gente, eu sei que no início a gente faz isso, engrossa um pouco a voz. Eu sei que a gente quer ter uma Bíblia grande, no início, porque a Bíblia grande dá a impressão que você é isso, aquilo outro. Gente, aceita a maturidade. Aceita a maturidade. Aceita que eu posso, não. Eu tenho essa voz aqui, minha voz é meio ruim, é uma taquara rachada, é fina, é aguda, mas é minha voz. O meu jeito é esse aqui, então aceita esse jeito que você tem. E vai funcionar, vai dar certo do mesmo jeito. Porque a unção não está na imposição da sua voz. A unção está em você. A graça não está na imposição do tamanho da vida que você carrega. Está na vida que você vive com Deus. É isso que muda, essa é a diferença. Então, para a gente terminar, tá, pessoal? Vou colocar bem aqui, ó. Quando perdemos a originalidade, apelamos. Isso aí, apelamos para a imitação. Exatamente. Então vamos lá. Pessoal, o texto de Isaías, que é comumente interpretado assim, não vou falar esse texto hoje não, vamos fazer outra live. Já são 21 e 22. Na outra live, nós vamos falar sobre Isaías, capítulo 6, versículo 1. Ainda, vamos falar. E, professores, só para perguntar para vocês o que você acha que acerca de um livro, não vou mostrar a capa, tá, gente? É do seminário que eu fiz, mas diz assim que para ter uma boa interpretação do texto, você precisa fazer algumas perguntas. Quem escreveu, quando, para quem foi escrito, qual o objetivo de quem escreveu aquele livro, se foi por acaso, se é no sentido figurado, e qual é o texto que foi gerado pelo escritor. Exatamente isso. É perguntar o texto. Como é que você monta um sermão? Como é que você monta um estudo? Fazendo perguntas. Quem é esse autor? Qual é o propósito dele? Gente, você não acha que um cara vai pegar... Tem 50 capítulos, gente. Lógico que quando pessoas que não tinha capítulo, mas o texto é gigante, só para você entender. É gigante, o texto de Gênesis é gigante. O cara vai perder o tempo dele escrevendo aquilo à toa? Então ele tem um propósito de escrever aquele texto. Não, tem fontes diferentes do texto. Beleza. Tendo fontes diferentes ou não, tradições diferentes ou não, você acha que o camarada, no período que o papiro era caríssimo, ia perder tempo escrevendo uma coisa à toa? Tem uma mensagem aquilo ali. O Gunker, ele faz isso no texto de Gênesis e também no texto de Salmos, que ele vai trabalhar com as ideias que o texto é trazido. Eu preciso entender qual é a ideia que é escrito nesse texto de Salmo. Qual é a ideia que é escrito nesse texto aqui de Gênesis? Quais são as colocações? Quais são os gêneros literários? Para usar o que ele diz, gêneros literários do texto. Esse texto é um texto fúnebre? Se esse texto é um texto fúnebre, eu tenho que ler como texto fúnebre. Esse texto é um texto festivo? É uma carta? Como é que eu leio esse texto? Então, são perguntas necessárias para se fazer quando você vai ler o texto. Então, se pergunte, eu estou lendo o texto aqui, quais são as perguntas principais? Qual é o propósito desse autor? Qual é o propósito desse indivíduo? Por aí vai. Rob, quer comentar para fechar? Não, gente, é isso aí mesmo por hoje.
tá? De forma tranquila, aí a gente trocou a ideia. Espero que vocês entenderam. Lembrando, observação, bota isso aí com letra maiúscula. A nossa fala hoje, o nosso diálogo, não foi para criticar indivíduos, foi para fazer uma análise dos posicionamentos que são colocados em cima do nosso púlpito, baseado nas supostas interpretações textuais. Esse foi sobre o nosso diálogo aí, beleza? Beleza. Pessoal, ó, eu acredito que isso acrescentou na vida de vocês. Vocês que viram ou chegou pela metade, essa live vai ser excluído do Instagram e vai ficar lá no canal do YouTube, assim como estão todas as lives. Estão no nosso canal, segue o nosso canal lá no YouTube, se inscreva no canal do YouTube lá, acompanhe o canal, já tem algumas lives, tem live com o pastor Fábio, tem live com o professor de grego Iago, tem live junto com o Elias, tem live com a galera, tem uma live com a galera lá, com o Júlio Marcel, tem live com o pastor Ícaro, tem uma galera boa lá, com as lives, com o Wesley Santana. Então assim, acompanhe as lives, vê lá. Mas essa aqui, dá uma olhadinha, porque eu tenho certeza que as outras estão ligadas a pregações. Dá uma olhadinha, porque tem uma coisa importante para vocês perceberem, é o seguinte, isso como o pastor Felipe disse, é uma questão técnica. Então, se você olhar essas análises, você pode colocar em qualquer sermão. Pode colocar na hora de estudar qualquer sermão. Entendeu, pessoal? Então vai lá, você que viu, te abençoou a sua vida. O Reginaldo diz assim, ó, sobre a indicação de você ir no púlpito, se preparar 1 hora, mas pregar 30 minutos. É exatamente isso. Você tem muito mais do que o que você disse. Então, pessoal, se prepare, se dedique. Não é a palavra de Deus. Você não diz que ama ela, então mostra que ama ela na vivência, no dia a dia. Mas também, quando for lá no altar, leve o seu melhor, faça o seu melhor. Lá na sua empresa, o seu patrão, de forma alguma, aceita uma coisa pela metade. Aceita uma coisa mal feita. O pastor Felipe trabalha com a rádio solda. Se ele cortar uma peça menor do que lá o patrão dele, vai encher a paciência. Então, por que você pode fazer isso com o texto bíblico? Por que com o texto bíblico você pode estudar menos, se dedicar menos? É preciso haver uma dedicação para a análise do texto. Então, nós iremos fazer uma outra live, isso é verdade. Iremos fazer a parte 2 de hermenêutica, começaremos com Isaías 6, para trabalhar Isaías 6, e depois com outros textos, explicando o que é contexto remoto, falando sobre o contexto imediato. Vocês entenderam o que são contextos, as ideias em que precisa estar ligado a um texto ao outro, quando é que eu preciso ir para um texto que está fora da Bíblia, por que é que eu tenho que fazer isso, porque às vezes eu preciso ir para um texto apócrifo, um texto chamado de deuterocanônico, por que eu tenho que fazer isso aí? Então, fica ligado aí, que vai ter uma nova live, será a live 2 de hermenêutica bíblica. Beleza, pessoal? Grande abraço. Robert, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Sempre que eu preciso do Robert, ele sempre está junto, é um parceirão, é um amigão, que Deus me deu, um presente de Deus para a minha vida. Pastor Felipe? Minhas considerações finais, pessoal, deixar uma breve reflexãozinha, que diz assim que a vida é um aprendizado. E eu sou um eterno aprendiz nela, irmãos. Me sinto muito privilegiado de ter aprendido mais um pouco hoje. Todo dia galgando aí um passo de cada vez. Só quero agradecer a vocês, professores. Tamo junto. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham uma ótima noite. Deus abençoe. Falou, gente.